Olá, você conhece ou já ouviu falar numa cidade chamada Caculé? Pois é, Caculé existe de verdade. Caculé é o município do interior do estado da Bahia, no Brasil. Localiza-se na zona fisiográfica da Serra Geral, no polígono das Secas do Nordeste brasileiro, na região sudoeste da Bahia, mais especificamente na mesorregião do Centro-Sul baiano e na microrregião de Guanambi, a sudoeste da capital do estado, distando desta cerca de 782 quilômetros. Ocupam área de 610.983 quilômetros quadrados e sua população estimada em 2018 era de 23.045 habitantes. Nas terras que hoje integram o município de Caculé, existia no século XIX a fazenda Jacaré, de propriedade de Dona Rosa Prates. A fazenda era bem extensa, com um território que se alongava do distrito de Ibiaçucé até os limites do antigo município de Bom Jesus dos Meiras, atual município de Brumado. Contudo, o fato era que, de tão grande, seus proprietários não conheciam exatamente toda a sua extensão e limites de forma precisa. O registro histórico e oral que predomina entre a população mais idosa, que também ouviu dos seus antepassados, relata que um escravo africano que assumia a função de vaqueiro da fazenda Jacaré, de nome Manuel Caculé, foi a razão e a origem do atual nome da cidade. Do ano de 1854, após uma viagem a cavalo de 4 léguas no interior das terras dessa vasta fazenda, esse escravo encontrou uma linda lagoa que ainda tinha proximidade com o rio, que hoje é conhecido como Rio do Antônio. Deslumbrado com aquele cenário e abundância de água num terreno desconhecido pelos próprios donos da fazenda, Manuel Caculé resolveu construir um rancho de taipa com telhados de palmas de ouricuri e passou a residir nesse local que, para ele, representava o paraíso e a liberdade da sua condição de escravo. Durante muito tempo, Manuel de Caculé foi dado como morto pela família de Dona Rosa Prates, até que o momento em que um outro escravo que havia encontrado Manuel no seu pedacinho do céu denunciou a situação do escravo Caculé para os donos da fazenda. Ao chegar no local, junto com toda uma comitiva para capturar o escravo fugitivo, Dona Rosa Prates se deparou com uma surpresa. Recebeu uma proposta de pagamento em dinheiro de Manuel para o pagamento da sua própria alforria, por orientação de abolicionistas da região. Mantendo a fama de senhora bondosa e de alma grande, Dona Rosa aceita a proposta e envia em poucos dias a carta de alforria do astuto Caculé. Em 1854, esse lugarejo, além de uma grande mata virgem, era cortada por uma estrada real que dava acesso aos viajantes do estado de Minas Gerais, aos municípios de Jacarecê, Caetité e São Félix. Os viajantes que tomavam aquela direção, ao se cruzarem pelo caminho, perguntavam uns aos outros de onde vinham e para onde iam, e a resposta era sempre a mesma: Lagoa do Caculé. Esse nome passou assim a designar o acidente geográfico, depois o povoado e, mais tarde, estendeu-se a todo o atual município de Caculé. Ao conhecer a região da fazenda que Manuel Caculé vivia, Dona Rosa também ficou encantada com o local. Anos depois, após a divisão da fazenda Jacaré entre os herdeiros, ela opta por ficar e residir na terra que futuramente será instalado o atual município. Após a mudança de Dona Rosa Prates para lá, ela constrói uma casa grande no alto, próximo à lagoa, uma outra casa pequena para seu sobrinho Tinoco e a senzala dos escravos. Com isso, o lugarejo passou então a ser conhecido como Fazenda Caculé. Em
1860, Dona Rosa doou um terreno ao Sagrado Coração de Jesus para ser erguida uma capela sob essa invocação, no local onde atualmente se ergue a cidade Caculé. No entanto, a ideia de construir essa primeira capela foi de Dona Ana Teresa, mãe de Dona Rosa. Com a morte da sua genitora, que não teve a satisfação de ver o seu ideal religioso concretizado, Dona Rosa se empenhou para a construção desse sonho. Com o término das obras, a primeira missa foi celebrada pelo padre Joaquim Pedro Garcia Leal, sobrinho de Dona Rosa Prates e vigário de Umbaranas. Além disso, Dona Rosa Prates também fez um testamento dando alforria para todos os seus escravos da fazenda, além de deixar vários pedaços de terra entre todos eles, a fim de os mesmos pudessem se manter após a sua morte. Com a construção da capela, a alforria dos escravos que tinham terra para plantar, juntamente com a presença da estrada real que cortava a região e dava acesso aos viajantes, se formou ali, com o passar dos anos, um vilarejo que foi se desenvolvendo de forma promissora. Assim, em 23 de julho de 1880, essa região do Santíssimo Coração de Jesus de Caculé foi levada a disto de paz por meio da Lei Providencial número 2093, de 22, provincial de número 2093. 22 anos depois, em agosto de 1902, devido ao amplo progresso da região de Caculé, a sede da freguesia foi transferida para lá por ato do arcebispo da Bahia da época, Dom Jerônimo Tomé da Silva. Em 1880, Caculé é levada a distrito de paz pela Lei Providencial número 2093 e depois emancipada em 14 de agosto de 1919. A Lei Estadual número 1365 de 14 de agosto de 1919 criou o município de Caculé, com território desmembrado de Caetité. A sua instalação ocorreu a 1º de janeiro de 1920. Desta maneira, foi o arraial de Caculé elevado à categoria de vila. Em 30 de março de 1938, a vila de Caculé transformou-se em cidade. O Decreto-Lei Estadual número 519, 19 de junho de 1945, criou a comarca de Caculé, constituída pelo termo único de idêntico nome desmembrado da de Caetité. Segundo o quadro administrativo do país, vigorante em 1º de janeiro de 1960, o município é composto de 4 distritos, a saber, Caculé, Ibiaçucê, Ibitira e Rio do Antônio. Caculé localiza-se na zona fisiográfica da Serra Geral, no polígono das secas do sertão nordestino, na região sudoeste da Bahia, mais especificamente na mesorregião do centro-sul baiano e na microrregião de Guanambi. A sede do município possui as seguintes coordenadas geográficas: 1450,26 de latitude S e 42 latitude e longitude 25. O rumo do município, partindo da capital do estado, é OSO e dela dista em linha reta 416 km e, por meio de estradas, cerca de 782 km. O município limita-se ao norte com os municípios de Ibiaçucê e Caetité, ao sul com Antônio e ao oeste com o município de Pindaí, Licínio de Almeida. O município com mais de 300 mil habitantes, que se localiza mais próximo a Caetité, é o de Vitória da Conquista, distando cerca de 240 quilômetros aproximadamente. O seu território é pouco acidentado e a altitude da sede do município é de 572,55 metros.
A sede se situa no local de uma chapada cravada à direita da porta principal, na estação da Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro. De acordo com o mapa climático do IBGE, o clima de Caculé é semiárido quente, com uma estação seca que dura, em média, 6 meses, e a média das temperaturas fica acima de 18 graus centígrados em todos os meses do ano. O município encontra-se na zona tropical Brasil Central. No que se refere à pluviometria do município, apesar da estação da seca ser mais predominante, entre os meses de outubro a fevereiro é possível cair trovoadas acompanhadas de grandes chuvas que transbordam os pequenos riachos e lagoas que encharcam as estradas e, alguns locais, as tornam intransitáveis. Contudo, essa condição não ocorre de forma regular. No período de janeiro de 2000 a outubro de 2012, por exemplo, as médias de precipitação anual são bem irregulares. O maior índice anual registrado ocorreu no ano de 2008, com 985 milímetros de água, enquanto que o menor índice anual aconteceu no ano de 2003, com 343 milímetros. A hidrografia de Caculé é caracterizada pela presença do Rio do Antônio, um rio temporário corrente apenas no período das águas. Ele é um dos afluentes do Rio Brumado, que desce do município de Jacaraci com o nome de Palmeiras para unir-se com o seu afluente de nome Rio do Salto nas proximidades das divisas com Caculé, para então receber esse nome, Rio do Antônio. Após passar por Caculé, ele deságua no Rio Brumado e este, por sua vez, no Rio das Contas. A margem esquerda do Rio do Antônio, nas proximidades da cidade, é o local da história local de Manuel Caculé, que abastece parte da população, mas, por ser salobra, não tem condições adequadas para o consumo doméstico. Além da Lagoa de Caculé, compõe o ambiente hidrográfico da região as lagoas do Cercado, Jaboticaba, Capivara, Periperi, Malhada e Cachoeira. A margem direita da parte do mesmo Rio do Antônio, que corta o município, existem as lagoas do Esconso, Espinho, Campamosa, Amargoso, Torta, dentre outras. Já no centro é possível encontrar as lagoas Alecrim, Alegre e Patos. As rodovias que ligam outra cidade a Caculé são PA 026, liga Caculé a Licínio de Almeida, e a PA 617, que liga Caculé a Ibiaçucé. O evento mais popular da cidade é o São João, que atrai muitos turistas para essas comemorações juninas da cidade. Outro evento cultural de grande importância religiosa para os católicos é a festa do Padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, que acontece em setembro com procissões, louvores, hinos, hasteamento do mastro e, como de costume, as alvoradas na madrugada. A economia de Caculé gira em torno de áreas distintas: o comércio de cerâmica, cofres, algodão, materiais de construção, agricultura, criação de bovinos, caprinos e suínos, além de produtos derivados da cana-de-açúcar. Valendo ressaltar que nos últimos anos houve um crescimento considerável nas vendas de cofre, telhas, blocos e lajotas, o que tem movimentado o comércio local e gerado emprego e renda à população. Os administradores atuais são o prefeito Pedro Dias da Silva, 2021 a 2024, vice-prefeito William Lima Gonçalves, PSB, e o presidente da Câmara, Giovanni Costa, PSB. Os personagens mais ilustres de Caculé são Anísio Silva, cantor, compositor e primeiro brasileiro a ganhar um disco de ouro; João Carlos de Castro Cavalcante, que é geólogo; Bob Joy, pioneiro da música country no Brasil; Miguel Fernandes, político; Luciano Ribeiro, político, muito outras pessoas ilustres de Caculé. Os feriados principais de Caculé são 14 de agosto, data da emancipação política de Caculé, e 8 de setembro, dia do padroeiro Sagrado Coração de Jesus, e também o dia 6 de novembro, que é o aniversário da morte de Miguel Fernandes.
Os ex-prefeitos municipais de Caculé foram Cônego Miguel Monteiro de Andrade, 1º de janeiro de 1920 a 31 de 8 de 1920. Bento Alves de Brito, 1º de janeiro de 1932 a 31 de 5 de 1935. Valdomiro Rodrigues Coelho, 1º de junho de 1935 a 3 de 7 de 1938. Lindolfo Gonçalves de Aguiar, 4 de julho de 1938 a 25 de setembro de 1941. Miguel Antônio Fernandes, de 26 de setembro de 1941 a 16 de março de 1947. Dioclides Cardoso de Souza, de 17 de março de 1947 a 21 de fevereiro de 1951. Miguel Antônio Fernandes, 22 de fevereiro de 1951 a 6 de abril, de 1955. E Paulo Maciel Fernandes, de 7/4 de 1955 a 6/4 de 1959. E ainda Antônio Alves Teixeira, 7/4 de 1959 a 6/4 de 1963. Cilo Leal Ivo, 7/4 de 1963 a 6/4 de 1967. Antônio Alves Teixeira, 7/4 de 1967 a 6/4 de 1971. Wilson Frederico de Castro, 7/4 de 1971 a 6/4 de 1973. Antônio Alves Teixeira, 7/4 de 1973 a 31/12 de 1976. Francisco Formiga de Rebouças, 1º de janeiro de 1977 a 31/12 de 1982. Humberto Paulo de Castro Alves, 1º de janeiro de 1983 a 31/12 de 1988. Vitor Hugo Figueiredo Santos, 1º de janeiro de 1989, 31/12 de 1992. João Leomar Pereira Malheiros, 1º de janeiro de 1993 a 31/12 de 1996. Vitor Hugo Figueiredo Santos, 1º de janeiro de 1997 a 31/12 de 2000. João Leomar Pereira Malheiros, 1º de janeiro de 2001 a 31/12 de 2004. José Luciano Santos Ribeiro, 1º de janeiro de 2005. A 31/12 de 2012. José Roberto Neves, 1º de janeiro de 2003 a 31/12 de 2020. E José Roberto Neves, 1º de janeiro de 2013 a 31/12 de 2020. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.